Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede Connect TV. O entrevistado de hoje é escritor, palestrante. Estou falando de César Romão. César, seja muito bem-vindo aqui ao Fala aí, Jô dessa noite. Obrigado, Jô. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, pessoa que eu admiro muito, e parabéns pelo sucesso do seu programa. Maravilha. César, eu sei que a sua história é fantástica. E eu queria que você contasse aqui para os nossos telespectadores como foi o início de César Romão. Bem, eu não comecei minha carreira fazendo palestras, embora seja o que eu mais faça hoje, né? Eu comecei minha carreira como escritor. Eu escrevi um livro chamado A Semente de Deus. Esse livro já conquistou mais de 50 países, inclusive países como Rússia, Itália. E na época esse livro ele foi lançado em 1991. E quando saiu ele nunca mais parou de vender. Esse livro é um sucesso, é um dos grandes fenômenos literários no Brasil e no mundo hoje. E quando o livro saiu, as pessoas ligavam lá no meu escritório e falavam assim: o Romão só escreve ou fala também? Será que ele não poderia vir aqui falar sobre esse livro? Então aí eu comecei a fazer palestras, né, sobre o livro. No início eu ia e falava sobre o livro. Depois a gente foi notando que as pessoas queriam uma outra interpretação do livro, os bastidores do livro. E assim começou a minha carreira de palestrante. Mas tem uma história peculiar também do lançamento do primeiro livro, não tem? Ah, tem bastante. Você sabe que A Semente de Deus, ela não foi aceita no mercado logo de início. Tem essa história do livro e depois tem a da palestra também, que é muito interessante. Ela recebeu mais de 20 negativas. Esse livro recebeu mais de 20 negativas. Então foi quando uma querida amiga, Maria Tobal Marciano, fez uma aproximação minha na época com Og Mandino. Og Mandino é o autor que mais vende livros no mundo depois da Bíblia. E ele gostou demais do livro. Ele já era um fenômeno no mundo inteiro, escreveu o livro O Maior Vendedor do Mundo. E aí semeamos uma amizade e chegou ao ponto dele mandar uma recomendação para o livro. E me direcionou aqui para o editor dele no Brasil, na época, grande editor Alfredo Machado, lá da editora Record, foi minha primeira editora. E quando ele recebeu a recomendação, ele aceitou editar o livro. E a editora dele mesmo já tinha dito não para o livro. E o livro saiu e nunca mais parou de vender. Essa história é interessante porque muita gente desiste muito fácil. Às vezes o autor escreve um livro, ele recebe um não, dois, e ele já desiste. Conheço muitos. Ele já não quer mais escrever. Então, eu estou dizendo isso para você, meu querido telespectadora aqui, não desiste não, vá em frente, acredita aí no seu sonho. E a questão da palestra é que a minha primeira palestra foi na cidade de São Caetano. E foi muito interessante porque só tinha uma pessoa na plateia. Era um auditório grande lá. E só foi uma pessoa. E aí o organizador disse assim para essa pessoa: olha, nós vamos devolver o dinheiro para a senhora. Ela falou: não, eu vim aqui para assistir a palestra. E eu fiquei um pouco impressionado com aquela pessoa, né? Falei: pô, mas não quer que eu faça a palestra só para ela? Se eu paguei, eu quero. Eu falei: tá bom. Eu subi ao palco e fiz a minha primeira grande palestra para uma pessoa só. Ela saiu do teatro na época, era um teatro, era grande, eu acho que tinha ali uns 400 lugares mais ou menos. Quando ela saiu do teatro, ela nem se despediu de mim, ela simplesmente levantou e foi embora. E aí, uns 4, 5 dias depois, o meu editor me liga, me dando parabéns, fala: Romão, soube da sua palestra em São Caetano, que foi um sucesso, e parabéns. Eu achei que ele estava brincando comigo. Eu falei: mas que isso, só tinha uma pessoa. Ele falou: pois é, essa pessoa é a esposa do presidente de uma grande companhia de automóveis lá da região e fez uma compra aqui de milhares de livros, eu acho que na época foram aí uns 30 mil exemplares para distribuir para os funcionários. Então, olha que coisa interessante. A minha vida sempre foi marcada por alguns desafios assim, né? Eu acho que muita gente não teria feito a palestra. Teria até discutido com aquela pessoa. Até devolvo o dinheiro em dobro, mas eu não vou falar para uma pessoa só.
E assim foi o início da carreira. Daí, de lá para cá, de 92, 93 para cá, não parou mais. Aí eu fui conquistando outros países. Aqui no Brasil, a agenda de palestra foi ficando cada vez maior. Hoje é uma média de 100 eventos por ano. É bastante, porque a logística do Brasil é muito ruim. É uma das coisas que eu critico muito, Jô. A nossa malha aérea ainda aqui é muito ruim. Os acessos a algumas cidades são ruins. A gente poderia fazer até mais eventos, né? Mas aí você não faz outra coisa a não ser ficar dentro de avião. E você já está em mais de 50 países também com seus livros, né? Exatamente. Isso é uma outra parte interessante, porque hoje, como autor brasileiro, nós temos poucos autores brasileiros que conquistam mercados fora. Eu não sabia que tinha isso. Eu descobri depois. Quem me disse isso foi um dos meus editores no exterior. Ele disse: Romão, você sabia que você tem uma linguagem universal nos seus livros? Eu não sabia. Eu não escrevia pensando nisso. Nem sabia que isso era necessário na época para você ganhar outros países. O que é uma linguagem universal? Os meus livros, eles não são feitas versões. Eles são só traduzidos. Então eles são atemporais, não tem termos que não se adequam a outros países, tem nomes muito simples que nos outros países também são comuns, e essa foi uma das coisas que levaram os meus livros e continuam levando aí para diversos países. Lá na Rússia eu sou conhecido por Cezap Pomal, tenho vários livros lá, e é um país difícil. Olha, ali você tem César Romão, Paulo Coelho, Paulo Coelho foi o autor que praticamente abriu muitos caminhos aí na carreira de alguns autores brasileiros, né? Nós tivemos Jorge Amado, hoje já nem tanto em outros países, mas eu diria para você que talvez César Romão e Paulo Coelho hoje sejam os autores brasileiros aí que mais estão circulando. E já está traduzido em quantas línguas? Então, quando você fala em línguas, por exemplo, todos os países de língua hispânica têm o livro. Todos os países de língua hispânicos, por exemplo, você conta aí 12, 14 países, né? Todos os países do português de Portugal, que tem mais uns 7, tem o livro. Está em inglês, aí já está no mundo inteiro, italiano, russo. Quando você fala em russo, você tem ali toda uma região de mais 15, 20 países, né? E a gente tem agora uma ida, como saiu nos Estados Unidos, a gente está agora trabalhando para conquistar o Oriente. Maravilha. E são quantos livros já? Ao longo da carreira eu escrevi 25, mas eu tenho trabalhado 12. Eu deixei 12 livros no mercado. Até porque uma vez o Jorge Amado me disse, ele falou: Romão, meu filho, nenhuma livraria vai colocar 25 livros seu numa prateleira. E eu guardei, viu, querido Jorge Amado, saudoso. Então, quando chegou a 25, né, eu fiz uma composição dos livros que estão aí, são 12 títulos hoje, que resumem esses 25. Entendi. E desses livros, tem algum especial? Primeiro, nenhum é complemento do outro, né? Você pode começar a ler os livros por qualquer título. Então, A Semente de Deus. A Semente de Deus é um livro sobre a história de um empresário muito bem sucedido que atinge a espiritualidade. Aí você tem O Seu Futuro Depende de Você. É um livro super atual para as pessoas aprenderem a escrever o seu futuro. Aí você tem A Força da Intuição, que é um livro que fala como as pessoas podem desenvolver a sua intuição. Tudo Pode Dar Certo, que é um livro que mostra o porquê que as coisas dão errado e elas podem dar certo. A gente é que falha. O defeito é nosso, não é da vida. É sempre nosso, nunca da vida. Aí tem o livro Tente Outra Vez. O Tente Outra Vez é um livro para as pessoas que desistem de alguma maneira, né? E aí eu passei para uma linha muito interessante que fez nascer o livro Só o Amor Não Basta. Eu entrevistei ao longo do término das minhas palestras casais e eu fiquei descobrindo uma coisa muito interessante. A maioria dos casais dizia assim: Romão, eu amo a minha mulher, mas eu vou me separar. Eu amo o meu marido, mas eu vou me separar. Isso chamou a minha atenção. E aí comecei a entrevistar por que as pessoas se separavam. E comecei a descobrir por que as pessoas se separavam. E não era por falta de amor. Então eu descobri que as pessoas se separam ainda com amor.
E aí nasceu o livro, Só o Amor Não Basta. É um livro para você ler, você tem que comprar 2, é um para você e o outro para cada metade. Os 2 tem que ler. O livro tem uma parte só para homem, tem uma parte só para mulher, tem uma parte do como o homem deve se comportar, tá certo? Perante a mulher, como a mulher deve se comportar perante o homem. E olha, funciona que é um espetáculo. O livro já até reativou casamentos destruídos aí. Recebo correspondência, principalmente na Itália. A Itália é um país que tem muita separação também, assim como o Brasil agora. E aí veio o livro O Milagre do Acaso, que foi um outro tema também de público de palestra, que as pessoas... Romão, eu vou deixar minha vida para o acaso levar. E aí cantavam até uma música, né, sobre o acaso. Eu falei, poxa, mas será que o acaso é tudo isso mesmo? E aí comecei a pesquisar sobre o acaso e descobri que ele é um milagre, mas ele é um milagre que nos favorece. A gente precisa saber invocar e reconhecer. E os livros estão todos aí, todas as livrarias do Brasil. Maravilha. E o livro mais recente? O Milagre do Acaso. Milagre do Acaso. Tem um, estou lembrando aqui, tem faltou um ainda, né? Que chama-se Um Homem e Seus Discípulos. Esse eu levei 18 anos para escrever, que também é um livro de pesquisa sobre os bastidores da vida de Jesus. É um livro que você vai descobrir como desapareceram as relíquias de Jesus. O que eram as relíquias, né? A coroa, a cruz, o manto e outros, o cálice. Você vai descobrir o que aconteceu com cada discípulo de Jesus, como é que ele morreu. Vai descobrir quem foram realmente os grandes amigos de Jesus. Foram 18 anos de pesquisa. É o livro que eu mais gostei de escrever. Mas é o que menos vende, por incrível que pareça. Eu nunca entendi muito bem isso. Aí quando pegou, qual vende mais? É Semente de Deus. Qual vende menos? É esse. É o que eu me dediquei mais tempo. E me fala uma coisa, num país como o Brasil, onde a gente vê uma certa aversão à leitura, talvez, ou algumas pessoas, a gente ouve muita gente falar assim, eu não gosto de ler e tal. Como é ser autor de best-sellers? Olha, eu acho que a nossa aversão à leitura começou lá na escola, no passado, né? Quando a gente praticamente não podia escolher os livros para ler. Nós tínhamos que ler o que a escola pedia. Eu acho que para a gente corrigir isso, você tem que dar a chance da criança hoje entrar numa livraria e pedir ela escolher um livro. Vai dar um pouquinho mais de trabalho para você, professor, porque você vai ter que conhecer o livro que ela escolheu. Se você tem uma sala com 50 alunos e cada um escolher um título, você vai ter que ler, o professor vai ter que ler 50 livros. Mas eu acho que vale a pena. Por quê? Porque você vai estar incentivando a leitura. O Brasil passa por um processo muito triste, né, com o desaparecimento desse mercado literário das grandes livrarias, por endividamento, por questões econômicas. Por outro lado, há uma ascensão muito grande dos sebos. Nunca sebos venderam tanto livro, inclusive novos hoje. Você tem aí, por exemplo, no centro de São Paulo, o mais famoso sebo do Brasil, o Sebo do Messias. Os sebos hoje acabaram sendo consumidores não só de livros usados, mas também de livros novos. Quanto ao assunto que brasileiro não lê, sempre foi uma grande polêmica aqui. Eu nunca acreditei muito nisso. Por quê? Porque esse contato meu das palestras com o público, eu sempre noto que o público lê bastante. Talvez não leia aquilo equivalente a um europeu, por exemplo, um americano. O brasileiro lê em média 2 livros a 3 livros por ano. O americano lê em média 18, o europeu lê em média de 20. Então existe uma diferença cultural que a gente tem que respeitar. Agora, como é que você acha e pode afirmar, por exemplo, os especialistas aí da área e críticos, que o brasileiro não lê? É o segundo país onde as mídias sociais são mais usadas no mundo. E olha que nós não temos a população da Índia nem da China. Então, o Facebook hoje, o Brasil é o país queridinho do Face, é o país queridinho do Instagram, é o país queridinho do WhatsApp. O Brasil, depois dos Estados Unidos, foi o segundo país a ter o maior número de usuários no WhatsApp. Hoje você comenta com as pessoas qualquer assunto, e elas falam. Se der um problema em algum avião, algum ônibus, você pode tomar aí um táxi e o taxista vai saber tudo sobre os defeitos do ônibus, do avião ou do carro. Jô, eu acho que o brasileiro lê. Não lê o que deveria ler, tá certo? Mas isso virá com o tempo.
Maravilha. Bom, pessoal, o papo tá bom, mas a gente chegou no momento da nossa pausa para os intervalos e já já a gente volta com César Romão aqui no Fala aí Jô dessa noite. Voltamos com o Fala aí Jô dessa noite com o escritor e palestrante César Romão, também com o titular de um quadro no programa Mulheres da Rede Gazeta, nossa co-irmã. César, como é a vida também na TV? Bem, eu sempre fui muito entrevistado ao longo da carreira, né? Como estou sendo hoje, com muita honra aqui por você, um rotariano que eu admiro, faz parte de uma das maiores organizações de benemerência da sociedade, uma das organizações que mais ajuda o mundo na parte humanitária, que é o Rotary Internacional. E é diferente você ser entrevistado e você ter lá um espaço, né? Ter um quadro. E eu sou muito grato a isso. De sexta-feira a gente está lá na TV Gazeta, programa Mulheres, junto com a minha queridíssima Regina Volpato, uma das maiores apresentadoras de televisão que nós temos na atualidade. Extremamente competente, extremamente simpática, carismática. Ela traz o público para dentro do programa, essa é uma grande característica dela. E a TV Gazeta, né, que é uma emissora bastante respeitada, tem uma audiência maravilhosa, e a Gazeta tem uma tendência de mostrar programas assim, onde o público pode interagir, pode acabar de assistir o programa e de repente vivenciar aquilo que ele viu lá no programa. Para mim é uma honra, eu fico muito feliz, é uma coisa que eu faço com muito prazer. Lá eu faço análises, a Regina Volpato traz sempre um case, né, um caso, e eu faço análise desse caso, que são ocorrências do dia a dia da vida que as pessoas têm. Maravilha. E você também, como já falou, é um grande palestrante motivacional, especialista em gestão de pessoas. E como que é no mundo atual, nesse mundo corporativo estressante, em que às vezes as pessoas não estão aguentando, como é motivar essas pessoas? Olha, as pessoas precisam, primeiro, de uma estratégia de existência. Então, muita gente acha que é só colocar bagagem nas costas e que está tudo resolvido. Eu falo muito isso, por exemplo, também lá no meu programa de rádio, na 95.7 FM, aos domingos, lá na Rádio Mundial, também lá na Rádio Capital, toda segunda-feira, às 11 da manhã. Nós precisamos ter consciência de ir abandonando bagagens que não nos são úteis. Olha só, observe a sua lista de nomes aí no seu celular. Faz essa experiência aí. Observe na última semana para quantas pessoas dessa lista você ligou. Observe no último mês para quantas pessoas você ligou. Quando você chegar na observação do último mês, você vai entender que 70% dos números de celular que estão na memória do seu telefone não servem para nada para você. São contatos que você nunca fará. E o que acontece hoje? As pessoas também estão muito preocupadas em lerem tudo que recebem, em tomar conhecimento de coisas que não são úteis, em participar, por exemplo, de grupos que não acrescentam absolutamente nada. Eu acho que nós temos que procurar coisas nutritivas, coisas que possam realmente fazer diferença na nossa vida. Caso contrário, você fica estressado. Fica estressado por quê? Você faz parte de 30 grupos de WhatsApp, não consegue ler o que todo mundo posta, né? Aliás, eu sempre brinco hoje, eu falo, olha, eu vou te castigar, vou te colocar num grupo de WhatsApp. Então, você tem que ser muito seletivo hoje. Você tem que ser seletivo. Tem algumas coisas que você não pode abandonar. Por exemplo, jamais perca a sua ética, por nada. Jamais alugue o tempo da sua família para cuidar dos seus afazeres do trabalho. Por exemplo, levar trabalho para casa. Estou totalmente contra isso. E procure coisas que te façam feliz. As pessoas são muito contrariadas naquilo que fazem hoje. Mas por que você está fazendo isso? Eu não tenho opção. Tem opção sim. Cabe a você aceitar. A nossa vida é feita por decisões e escolhas. Tudo o que acontece na sua vida irá acontecer
Foi uma decisão sua, uma escolha sua. Então, decida bem e escolha bem. E você foi também motivador das Forças de Paz da ONU, né? Olha, é um trabalho que eu tenho muito orgulho. Eu fiz isso e ainda faço com muito orgulho, porque você poder levar uma mensagem a esses militares brasileiros, que são espetaculares. A população não tem ideia ainda do que representa um militar brasileiro. Existem militares brasileiros que são requisitados por governantes de outros países, porque eles dizem que os militares brasileiros são os mais especiais do mundo. Porque o americano é meio bruto, né? O militar brasileiro, ele não perde a brasilidade, né? Ele está lá, ele é simpático, e isso cativa muito, principalmente as forças de paz da ONU, né? Claro, são preparados, como existe uma frase grega lá na porta dos quartéis, né? Se você quiser, tá certo? Manter a paz, você tem que estar preparado para a guerra. É assim que a gente mantém a paz. Entendi. E aí e esse trabalho foi feito com todos os militares que participaram da Força de Paz? Sim, foi um trabalho que iniciou com o Tenente Anselmo Cassiano. Aí a ideia partiu ali do Tenente Anselmo Cassiano, o General Manuel Morata, e ela foi desenvolvida pelo General Roberto Albuquerque, que chegou a comandar aqui o nosso Exército Brasileiro, e até hoje ainda eu percorro os quartéis. Já são quase 18 anos fazendo esse trabalho. E me fala uma coisa, você também, né, como especialista em gestão de pessoas, uma das coisas que a gente vê nas empresas hoje é uma certa falta de comprometimento dos seus colaboradores. Como fazer para que essas pessoas sejam comprometidas com o seu trabalho, com as suas funções? As pessoas têm sonhos, as pessoas querem realizar algumas coisas na vida. Quando as empresas não fazem parte da realização dessas pessoas, elas estão ali cumprindo uma fase delas. Só isso. As empresas hoje têm que aprender a realizar o sonho das pessoas. As pessoas têm que entender que aquele trabalho pode realizar um sonho dela. Pode fazê-la crescer, pode torná-la um ser humano melhor, pode ajudar a criar os filhos, a família. É isso que falta, porque hoje a coisa ficou muito mecânica, né? Você faz um teste, passou no teste, entra na empresa. As empresas hoje contratam pela sua capacidade. E olha que interessante, o maior número de demissões vem pelo comportamento. As empresas contratam por capacidade, mas demitem por comportamento. Então, elas vão ter que trabalhar muito isso, porque nem sempre a pessoa que tem capacidade tem um bom comportamento. E o comportamento ele vem justamente do que você disse, Ju, da falta de comprometimento. Então, quando o colaborador não tem comprometimento, ele não está nem aí com o comportamento dele. Ele acha que porque ele é capaz, ele pode fazer o que ele quiser. Você comentou sobre isso e engraçado que hoje eu tive uma reunião e a pessoa com quem eu estava conversando falou justamente disso. Ele estava citando um caso onde uma pessoa, um colaborador da empresa muito qualificado e que trabalhava com ele, e eles terminou a parte de uma conferência e eles foram para um evento dentro da própria conferência. E essa pessoa acabou abusando um pouquinho, né? E aí, bem mais jovem, tem cerca de 20 anos. Aí ele falou assim, mas espera aí, né? Segura um pouquinho aí que você está abusando um pouco, né? Aí a pessoa falou, mas não acabou a parte formal? Quer dizer, é isso, né? A pessoa precisa ter também essa... Aliás, olha, cuidado aí com a sua mídia social, viu? Adora postar. Está procurando emprego e fica postando foto com copo de chopp, garrafa de uísque. Cuidado. As empresas hoje, os RHs olham tudo isso hoje, né? Olha, não é que acabou a parte formal. Existe uma conduta que não seria nem uma conduta ética, não chegaria na ética, mas é a conduta corporativa. Ela tem que se estender fora da sala, ela tem que se estender fora da empresa. Essa conduta corporativa, ela acompanha você numa visita de cliente, numa convenção. Convenção, então, Jô, você não tem ideia do que acontece.
Eu faço... Convenção e festa de confraternização. Muito, A gente está chegando no Natal. Faço aí. Muita convenção. Tem presidente de empresa que fica bêbado em 15 minutos quando acaba. Aí você, mas é o presidente. Mas ele agora pode. Não, agora não pode. Por quê? Porque é um linear corporativo. Você ainda está num ambiente corporativo. Então, se você sai, se você está num bar, se você está num local, num restaurante, tudo bem, você está fora do linear corporativo. É isso que as pessoas precisam entender hoje. Até onde vai o meu linear corporativo? Maravilha. Bom, César, o papo está muito bom, mas está chegando ao fim. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores, uma mensagem de motivação para todos nesse país que passa por tantos percalços, para que as pessoas se sintam melhores e mais motivadas para começar mais um ano, já que a gente está chegando ao final de 2020 já. E também você coloque aí os seus contatos para que nós possamos adquirir todos esses 12 títulos maravilhosos que você escreveu. Obrigado, Jô, pela oportunidade. Para mim é uma oportunidade de ouro sempre poder falar, principalmente ao seu público, que é sensacional. Eu estou aí nas mídias sociais, todas elas, Instagram, Facebook, é Romão César, facinho. Você já sabe como é que funciona, entra lá, clica, segue, posta, compartilha. Toda semana a gente tem ali diariamente postagens que você pode acompanhar, pode usar, você vai usar para a sua reflexão. Eu vou dizer o seguinte a você que está me ouvindo, olha, nunca, jamais desista do seu sonho. Se você desistir, vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir, será uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. E a sua esperança do futuro é que vai te dar força no seu presente. Obrigado por estar aqui comigo e boa sorte. Obrigado, Jô. César, eu que te agradeço imensamente a sua participação aqui no Fala aí, Jô. E a semana que vem a gente volta aqui na Connect TV com o Fala aí, Jô. Uma boa noite e até lá.